Seja muito bem-vindo a mais um programa Conectando Propósito. Eu sou a Verusa Anjos, estou aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta e compartilha. Eu estou com uma convidada aqui super especial. Ela vai trazer aqui a história de vida dela, eu tenho certeza que vai te edificar muito. A gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. Eu estou aqui com uma convidada super especial, Luana Maielli. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Lua, eu queria que você contasse, né? Eu sei que você tem uma jornada incrível, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu sei que para você vencer algumas coisas na sua vida, você teve que encontrar a sua identidade. Então, eu queria que você contasse a sua história, desde lá de trás, aquilo que você sabe que vai trazer aqui uma construção até essa chegada de hoje. Tá certo, é um prazer estar aqui conversando com vocês e falando sobre nosso propósito, né? Que conecta com outras pessoas. E eu digo, primeiramente, né? Que eu sou, além de ser uma filha muito amada, eu digo que eu trago uma história de superação. E isso tudo graças a Deus, né? Eu digo que eu sou uma improvável. A gente até conversou algumas vezes sobre isso. Eu me lembro muito da história da Rainha Esther, que era uma improvável, que era órfã, que não tinha nenhuma, na cabeça e na visão humana, né? Não tinha uma perspectiva. E Deus foi lá e mudou a história dela e tornou ela rainha para ela salvar o povo dela. Então, eu sempre falo sobre isso porque eu também, na minha percepção, né? Eu também não era uma improvável, também não tinha uma visão de futuro, né? Mas Deus é bom e eu vou compartilhar um pouquinho essa história para todos vocês. Espero que vocês sejam edificados, né? Espero que vocês tenho essa fé, essa esperança de que não é sobre nossa situação, não é sobre as nossas condições, e sim sobre o que Deus tem para as nossas vidas, né? Verdade. Não importa o cenário que a gente viva, né? Isso. Deus, ele pode transformar qualquer realidade. Pode. E eu me conecto muito, começando, né, com a história da Rainha Esther pela orfandade, né? Eu tive essa falta paterna. Meu pai faleceu quando eu era muito pequenininha. E eu digo que tudo começa aí, né? Sim. Com essa falta de paternidade, eu não entendia muito bem minha identidade, não entendia o meu valor, né? Era uma falta. E aí essa falta foi me trazendo muitos excessos, né, durante a minha vida, né? Então, essa carência, essa falta de paternidade, de entender quem eu era, foi me trazendo algumas bagagens desnecessárias, mas que hoje é um testemunho. E, resumindo um pouquinho, né? Na adolescência eu engravidei muito nova, engravidei com 17 anos. E aí, logo depois, eu já estava 17 para 18, né? Aí Juan nasceu, que ele é uma bênção. Ele é um príncipe, gente. É um príncipe muito amado. E o Juan, quando ele nasceu, eu fui mãe solteira, né? Mãe solo. E quando ele nasceu, eu fiquei sabendo que eu ia ser uma mãe atípica. O Juan, ele tem síndrome de Down. Hoje ele tem 18 anos, né? É uma bênção, é um príncipe. Muito carinhoso, né? Muito carinhoso. Mas lá no início não foi nada fácil. Eu ainda era uma criança, ainda morava com a minha mãe. E não foi fácil. Além de ser mãe solo, eu, né, iria ser uma mãe atípica. Então, eu digo que Deus cuidou em todos os momentos, né? Mas não foi fácil, foi um momento muito de... Meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu não tive pai, o meu filho também não vai ter a presença do pai. Então, assim, mexeu com muitas questões internas, né? Eu vinha de uma adolescência rebelde, de rebeldia, de não entender a minha identidade, como eu falei antes, de não entender quem eu era. Eu buscava
preencher o meu coração, né? E buscava um lugar, não me encaixava, não me sentia amada, nem dentro de casa, nem pela minha mãe, nem por ninguém. É aquela fase da adolescência. E eu já vinha dessa adolescência, né? De muitas faltas. E aí tive o Juan. E aí começou uma nova fase da minha vida, que no começo foi bem complexa. Mas eu digo que tudo isso serviu para construir a história que eu tenho hoje, né? A história de testemunho mesmo, de superação. Conta um pouquinho dessa história, então, pra gente, assim, nesse sentido, né? Como foi que você começou a viver essa superação, né? Sim. Porque eu imagino, né, o quanto seja difícil. Inclusive, eu já trouxe aqui algumas pessoas que tiveram essa falta paterna. Sim. E o quanto que isso impacta. Eu sempre gosto de falar isso, né? E é incrível, assim, o quanto de pessoas que vêm aqui e que tem que tiveram, né, essa falta paterna e o quanto que isso impactou na jornada delas, em resultados. Inclusive, já falei aqui em alguns momentos que Deus me deu um projeto que é Herdeiros do Pai, justamente para ensinar as pessoas a serem filhos. Porque a maioria das pessoas não conseguem desfrutar da presença de Deus como um pai e apenas como um Senhor. Sim. E quando você se relaciona com Deus como Senhor apenas, você não consegue desfrutar da totalidade, porque você precisa ser filho para desfrutar disso, né? Então, isso é tão importante. E eu acredito que foi esse resgate que você viveu também, né? No momento da sua identidade. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, isso que você falou é muito forte, porque eu não tinha, né, uma referência de pai muito boa, assim, né? É muito doido isso, porque enquanto você não consegue honrar e amar e compreender o nosso pai terreno, a gente também fica espelhando em Deus essa paternidade que é falha, que é de um ser humano que erra. E por muito tempo, foram muitas questões, porque o meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 2 aninhos. E a maneira que ele morreu mexeu muito comigo, porque por uma escolha errada dele, ele saiu de casa, foi para uma festa e dessa festa ele não voltou, ele sofreu um acidente e morreu. Então, assim, eu levava essa paternidade de um pai que teve uma escolha errada e que eu fiquei sem pai por causa da escolha dele, então eu também carregava uma mágoa do meu pai. E aí tudo que aconteceu na minha vida, eu falava, se meu pai estivesse aqui, não ia acontecer isso comigo. Ele iria me proteger, ele ia me cuidar. E pela escolha dele, eu não tenho ele aqui. E a mesma maneira que eu olhava para essa paternidade para o meu pai, eu também não conseguia enxergar um pai bom em Deus. E eu nasci num lar cristão. Então, só que eu não conseguia ver Deus como um pai. E aí, eu tive que, ao longo da minha vida, ter essa mudança de pensamento, entender. E aí, quando a gente vai fazendo as nossas escolhas erradas e depois entende o amor de Deus por nós e que Ele nos perdoa e que nós somos falhos, humanos e que todo mundo um dia vai errar e vai falhar e vai ter decisões erradas, quando a gente tem essa consciência, a gente entende também que aquilo que o outro fez, né, que atingiu a gente, foi simplesmente uma decisão errada, porque ele era um ser humano, falha, assim como eu já errei com outras pessoas, enfim. Quando eu tive essa percepção, quando eu entendi que meu pai também era um ser humano, ele tomou uma decisão errada, que isso interferiu na minha vida, só que ele era um ser humano, né, e que não teve uma próxima, como se diz, não teve outra oportunidade, porque ele morreu. Só que aí, quando eu perdoei o meu pai, quando entendi que foi uma escolha errada, entendi que eu não deveria de levar essa mágoa, não sei, culpá-lo, né, pelas coisas que aconteceram depois na minha vida. Quando eu perdoei e tirei esse peso das minhas costas, essa bagagem, eu comecei a ver Deus com outros olhos. Eu comecei a entender que Deus, ele não pode ser comparado a um pai terreno, porque ele é o nosso pai espiritual, né? Ele é o nosso pai celestial. E ele nunca, pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus, ele nunca esquece da gente, ele nunca falha com a gente, ele nunca vai nos fazer nada para nos entristecer, chorar. Pelo contrário, né? Ele nos ama muito e tanto. E aí, quando eu comecei a ter perdoar o meu pai,
perdoar aquelas pessoas que fizeram mal durante a minha vida, tirar também o peso de cima só do meu pai, que não estava ali, entender que eu também tive escolhas para estar em situações que eu tive, que depois eu vou compartilhar com vocês. Quando eu comecei a ter essa mudança, eu comecei a recuperar minha identidade. Sim. Quando eu comecei a entender que Deus era meu Pai Celestial e que Ele nunca errou comigo e que Ele tinha os melhores planos para minha vida e que Ele tinha os melhores pensamentos para mim e que Ele me amava de uma maneira incondicional, eu comecei a entender o meu lugar de filha e a minha identidade. E aí tudo aquilo, né, que estava errado, distorcido, identidade distorcida, baixa estima, sabe, necessidade de aprovação, aquela carência, porque pela falta da paternidade, eu tive muita carência e aí eu entrava em relacionamentos furados, eu entrava por carência, né, procurando um pai, às vezes, num relacionamento. E aí foi a área que eu mais sofri na minha vida, foi a área sentimental. Foi pela falta de paternidade, entender quem eu era, entender a minha identidade, sabe? Sim. Então, quando esse jogo virou, quando eu entendi o amor de Deus de verdade, quando eu me senti amada por Deus, eu me senti filha, sabe? E aí ele foi restaurando minha identidade e as coisas começaram a mudar e eu comecei a entender o meu valor. E por entender o meu valor, que eu era uma joia preciosa, que eu era muito amada, eu não comecei mais a entregar o meu coração né, nos relacionamentos por carência e ocupar aquele vazio, porque Deus começou a preencher esse vazio que estava no meu coração, sabe? É muito lindo tudo que Deus fez. É verdade. E engraçado que quando você citou um versículo, né, que você falou, né, pode uma mãe, né, se esquecer de um filho, e o versículo aí complementa ainda, ele fala assim, né, pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, isso, né? E isso que é o forte do versículo, por quê? Porque você que é mãe, né, já passou por isso, sabe o que é? Quando você vai amamentar, quando você amamenta, os seus seios, né, ele vai dar sinal, ele vai encher, sim, ele vai vazar. Então é impossível uma mãe que está amamentando esquecer de um filho. Mas ainda que isso acontecesse, ou seja, Deus está dizendo, ainda que aquilo que seja impossível, porque o corpo da mãe dá sinais, mas ainda que essa mãe, tendo sinais, pudesse esquecer daquele filho que ela amamenta, eu todavia não me esquecerei. Então, esse versículo ele é muito forte. Ele é incrível. É lindo. E ainda continua dizendo que o nosso nome está gravado nas mãos de Deus e que nossas petições são como os muros diante do Senhor. Então, assim, eu sempre falo, eu amo essa passagem, porque essa passagem me veio em alguns momentos que eu precisava de algumas confirmações. Aí quando eu li essa passagem, né? Eu fiquei imaginando, quando a gente não quer esquecer de algo e a gente não tem papel, a gente escreve na mão para ficar olhando e para não esquecer. Aí eu fiquei pensando, pô, nosso nome está gravado nas mãos de Deus, não tem como ele esquecer, sabe? Claro que Deus é Deus, né? Não é igual a gente que se esquece fácil. Mas, assim, o nosso nome está gravado nas mãos do Senhor e nossas petições, nossas súplicas, sabe? Aquilo que a gente tanto quer, são como muros diante do Senhor. Então, assim, é muito lindo, né? Saber que nós somos cuidados e amados e que Deus não esquece em nenhum momento. Pode uma mãe esquecer, mas Deus nunca esquece. Jamais esquece. Ele nunca volta atrás numa palavra, numa promessa, né? Numa unção. Isso é lindo demais, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse papo tá muito bom. A gente vai para um breve comercial e a gente já volta.
Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. Esse papo aqui tá muito bom. Vou voltar aqui para Luana. Lu, eu queria que você falou, né, que você viveu algumas marcas aí na sua vida sentimental, né, por questão de carência e essa questão da identidade, que você não enxergava de fato, né, não entendia quem você era. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas marcas que você vivenciou, como foi esse processo, né, como foi essa dor que você viveu, né, e como foi que você superou tudo isso também, né? Muito bacana. Eu gosto de falar sempre algo que quando a gente tem uma falta, né, nós vivemos em excessos. Em excessos, e isso engloba tudo, né? Excessos de maquiagem, excessos de roupa curta, transparências, excessos de comportamentos. E atrás de todo excesso existe uma falta. E o meu excesso, fora tudo isso que eu falei, porque tem toda essa história também, né? Baixa estima, aí eu buscava ali encontrar um lugar, ser vista, ser amada, ser pertencente. E aí eu pensava que quando eu tivesse tudo isso, eu ia ser feliz. E a parte sentimental era um excesso também. Eu era tão carente que eu não conseguia ficar sozinha. Então, juntava esses dois lados, baixa estima, porque é muito bacana falar isso para a história que eu vou contar. Toda mulher que tem baixa estima, identidade distorcida, ela entra em relacionamentos abusivos. Toda mulher que tem baixa estima, identidade distorcida e falta de paternidade, ela não entende o que ela merece e ela não entende o seu valor. Então, ela fica com pessoas abusivas e não só relacionamentos amorosos, amizades, empregos. Até liderança, né, dentro da igreja, que às vezes acontece de ser abusivas, ela não consegue dizer não, ela não consegue se posicionar, isso tudo é muito profundo, então por isso que eu quis explicar isso, esses excessos, né? Sim. E toda mulher que tem muita falta tem excessos, e aí ela acaba entrando em todos esses relacionamentos que não são bons, e isso aconteceu muito comigo. Era muito, muito estranho, porque eu sempre procurava relacionamentos... primeiro, que eu procurava um pai, e pela carência e a dependência emocional, eu acabava encontrando pessoas que acabavam, assim, trazendo um abuso psicológico. Sim. Né? Eu tinha aquela dependência emocional, então eu aceitava muito migalhas, eu aceitava qualquer tipo de amor, migalhas de atenção, migalhas de amor, e eu entrava em relacionamentos que eu falo assim que hoje eu não consigo entender como que aceitava, mas de tipo relacionamentos tóxicos, abusivos, eu terminava um relacionamento, começava outro logo em seguida, antes de me curar, antes de, sabe, respirar, eu só precisava estar com alguém, parecia que ia morrer se não tivesse com alguém ali cobrindo aquela carência. E nisso, de começar um relacionamento muito rápido, você não consegue conhecer bem a pessoa. Você não sabe com quem que você está se envolvendo, sim, porque você só quer cobrir uma falta. E aí, nisso, eu terminava um aqui, e aí começava outro lá. E aí eu trocava de parceiros, mas parecia sempre a mesma pessoa. Abusiva, tóxica. Eu atraía isso para mim. Enquanto eu não virei a chavinha dentro da minha cabeça, enquanto eu não... sabe, tirei aqueles bloqueios, aquelas crenças, eu atraía sempre a mesma pessoa para minha vida. E passei por muitos relacionamentos abusivos, de ter abusos, como é que se fala? Violência física mesmo, né? E o último, que foi o mais grave, onde eu sofri uma violência física ao ponto de eu ficar roxa, quebrada. Eu achei que eu ia morrer naquele dia, né? E já tinha acontecido outras vezes nesse mesmo relacionamento, só que eu sempre perdoava, eu sempre achava que ia mudar. E aí eu deixei mais uma vez chegar nesse ponto. Detalhe, gente, eu estava afastada há muitos anos dos caminhos do Senhor. E quando isso tudo aconteceu, eu estava querendo voltar já. Eu tinha aquele pensamento, né? De, não, mas Deus pode mudar a pessoa. Só que Deus já falava que não era aquela pessoa que era para terminar, mas mesmo assim eu preferia ficar no erro.
E aí aconteceu de eu sofrer mais uma violência, né? Ô, Luan, Oi. e qual era o motivo que ele justificava que te batia, né? Porque ele falava que eu que fazia aquilo com ele. Isso é muito Dava forte. motivos, né? Ele falava que eu dava motivos. E sabe qual eram os motivos? Simplesmente não fazer algo que ele queria. É muito forte isso, gente, mas... Porque eu sei que muitas mulheres passam isso, né? Então é até Passam. bacana de você falar isso, para que elas consigam identificar isso, Sim. né? Porque, como você falou, aí geralmente é uma coisa que a pessoa vai transferir para outra, né? Para a Sim. vítima, né? Sempre, gente, sempre eles transferem para a vítima. E como que começa tudo isso? No começo do relacionamento, para observar quando a pessoa apresenta um ciúmes estranho demais, ai, quer mandar nas roupas, nas amizades, quer saber exatamente que horas, cada minutinho de que horas tu sai, que horas tu tá chegando, com, né, aquela desconfiança de com quem que tu tá, querer mandar encerrar ciclos de amizades, até de amigas. Gente, eu tive relacionamentos que eles tinham ciúmes até da minha mãe, até de irmão, e isso não é normal, isso é doentio, isso não é saudável. Um relacionamento saudável, hoje eu entendo, e a gente vai falar mais depois. Hoje eu sei o que é, e foi uma dificuldade, tá? Porque eu fui tão acostumado com amores complicados, com paixões avalaçadoras, com paixões que te deixavam inseguras, não sabia se aquela pessoa que te queria ou não te queria, se aquilo era ciúmes. E aí a gente aprende que ter muitos ciúmes é amor, não é amor. Ciúmes é bom quando é saudável, quando é na medida, quando entende, cuidado com você. E aí o começo é sempre assim. Aí dá um empurrão, aperta forte no teu braço, né? Tipo assim, gente, não existe só abuso, não existe só violência doméstica, que é socos, tapas, empurrões. Existe abuso físico, psicológico, quando a pessoa ali te agride com palavras, né? Te agride com palavras... Manipulações, te manipula, sabe? Não te dá espaço, te diminui. Ah, quantas vezes eu ouvi, você nunca vai encontrar alguém como eu, como se eu fosse a pior pessoa do mundo, como se eu não tivesse valor, como se eu não tivesse a altura daquela pessoa. Então, assim, começa sempre com isso, com o abuso físico e psicológico, sabe? Da pessoa te menosprezar, dizer que você não tem muito valor, que você nunca vai encontrar uma pessoa como ela, te diminuir, sabe? Te debochar. Então, começa assim. Aí vai um empurrão, um tapa, uma apertada de mão, sabe? Tipo essas coisas assim, até chegar mesmo à violência física, né? Então, isso não é um amor saudável. Eu digo que eu estou aprendendo a viver uma relação saudável e eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha como é forte e profundo isso, como deixa traumas e bloqueios. Eu passei um processo aí de estar solteira por 11 anos. E hoje, quando eu comecei a me relacionar com alguém há alguns meses, eu tive que reaprender. Essa pessoa veio de uma forma tranquila, trazendo paz, deixando claro que queria algo comigo, que o quanto me admirava, o quanto me... Sabe? E assim, isso pra mim no começo me deixou assustada. Eu falei, não, mas isso não tá certo. Por quê? Eu fui acostumada com um mix de emoções, aquela coisa conturbada, que sofre, que é difícil para dar certo, que, meu Deus, eu preciso me mostrar ao máximo quem eu sou, mostrar o meu valor, me mostrar inteligente, vestir uma máscara, vestir uma personagem, porque eu preciso agradar ele ao ponto dele, sabe, tipo, me querer, aquele esforço. E hoje eu descobri que não precisa nada disso. E aí eu acho até engraçado, porque quando o Rodrigo chegou na minha vida, agora alguns meses atrás, vai fazer 4 meses que nós estamos aí se conhecendo e agora namorando, eu falava assim, não é ele, não, tá fácil demais, eu não preciso fazer nada. E aí, desde o começo, eu sempre fui muito eu mesma, assim, sem personagem, sem esforço, simplesmente fui eu, com a minha espontaneidade, com a minha alegria, com muitas travas, tá? Porque, meu Deus, o negócio, ele passou trabalho, tá? Gente, mesmo eu tendo, né, eu fiz desenvolvimento pessoal, eu fiz cursos e formações para mentorar mulheres, eu fiz coach,
Eu passei por um processo de cura emocional, espiritual, mesmo assim eu vi que ainda tinha muitas coisas aqui dentro para serem curadas quando o Rodrigo chegou. E olha como é profundo isso. Às vezes as pessoas acham, ai, relacionamento, ai, que coisa fútil. Gente, a família é importante para Deus. Tudo começou por uma família, Adão e Eva. E Eva, ela nasceu para cumprir um propósito, para ser ajudadora, idônea, aquela que, né, transforma a vida de Adão muito mais bela, muito mais linda, com leveza. Foi a resposta, né? Porque Deus disse, não é bom que o homem seja só. E aí faz a mulher, né? Então, nós somos uma resposta. Nós viemos através de para resolver um problema. Exatamente. e, gente, isso eu acho que foi uma das minhas maiores curas, assim. É saber, primeiro, que se você é uma filha amada, se você é preciosa, você é uma joia. Lá diz na palavra que nós somos como joia preciosa, e aquele que encontra uma joia, ele é feliz, ele entende que ela é rara e ele cuida. E assim, é isso que eu estou vivendo. Eu entendi que um amor que vem de Deus, e como eu falei, a família é importante para Deus, a base de tudo é a família. É de uma família que vem a nossa geração, é de uma família que a gente quebra maldições hereditárias quando a gente está em Cristo. E quando eu entendi que o amor que vem de Deus é leve, é tranquilo, é saudável. Eu acabei de receber uma mensagem, gente, coisa mais linda, sabe? Ah, vai lá, que Deus te use, eu te admiro, nossa, você é uma mulher incrível. Isso é uma coisa saudável e é o que eu tô vivendo agora e é tão lindo, sabe? É tão libertador saber que quando o homem te encontra e ele entende o teu valor, só que você já tem que saber sua identidade e saber o que é um lugar de filha, já ter ocupado. Porque senão tu nunca vai conseguir valorizar um homem assim. É uma chave, né? Sim. Porque o homem pode ser uma bênção, pode ser, sabe, maravilhoso, só que se você ainda não ter entendido a tua identidade, ter ocupado o seu lugar de filha, você não vai saber valorizar esse homem e vai perder. E é lindo, sabe? Tudo isso que Deus tem feito, e eu recebi essa mensagem, eu falei, meu Deus, como é bom estar com uma pessoa que te coloca pra cima, que sabe, faz você voar, que te impulsiona, que ora por você, sabe? Que é um líder ali que vai te guiar, que vai orar, que vai te impulsionar e vice-versa, né? Então, voltando um pouquinho para aquela época, gente... A gente vai para um breve comercial e você vai voltar naquela época lá e vai contar pra gente. E a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha aqui esse vídeo. Lua, você estava falando, né? Voltando naquela época. Agora a gente vai voltar naquela época e você vai contar pra gente aí. Sim. Então, voltando para esse dia, que eu digo que é um dos dias foi mais conturbados da minha vida, foi um dos piores dias. E olha que eu tive outros piores dias na minha vida, hein? Que não sei, né? Muita história, muito testemunho. Mas voltando nesse dia, no último dia desse relacionamento tóxico, que foi há 11 anos atrás, foi um dos piores dias da minha vida. Eu vi, assim, eu achei que ia morrer, porque o cara tava transtornado, tava com muita raiva, sabe? E nesse dia, eu tava na casa dele e fui pra minha casa. Ele quebrou meu celular, o Juan, ele era pequenininho, ele tinha 4, 5 anos, ele viu tudo. Olhem as frias que nós mesmos colocamos, as decisões erradas que a gente tem, sendo que Deus tem o melhor para nós. E às vezes a gente quer ir pelo nosso caminho, construir a nossa história. Com a força do nosso braço. Com a força do nosso braço, a gente acha que aquilo que vai ser o bom, enfim. Nesse dia, gente, eu realmente saí da casa dele, passei a maior humilhação da minha vida, sabe, Verusa? Ele jogou minhas roupas que estavam lá na frente da casa dele, os vizinhos todos saíram pra fora, eu fui muito humilhada. É o que o diabo tem, né? Ele quer nos humilhar, roubar nossa identidade, nos destruir. Roubar o nosso futuro, aquilo que Deus tem pra nossa vida, né?
dizer que... Porque qual que É isso muito que tem forte. pra você, né? É isso que tem pra você, só isso que tem. Isso, tipo, humilhação mesmo. E por que que ele faz isso? Pra, tipo assim, a gente ficar cada vez mais com a identidade distorcida e aceitar as migalhas que ele tem, né? Que o mundo tem. E aí, nesse pior dia, gente, eu cheguei na minha casa e foi assim, eu tava igual um monstro, tava com o rosto inchado, toda quebrada. Ele realmente me bateu como se fosse um homem. Meu Deus. Eu tava sem celular, morava em outra cidade, minha mãe morava em outra cidade, eu não tinha como chamar ninguém. Naquela cidade que eu tava, não conhecia muita gente que podia me ajudar. E eu fiquei muito vulnerável, eu fiquei muito perdida. E aí eu fui pra minha casa, com um Juazinho pequenininho, ele viu tudo, ele ficou muito abalado. E aí eu fui pra minha casa, e nesse dia, que eu digo foi um dos piores dias da minha vida, eu cheguei em casa e botei ele pra dormir, né? Dei um remedinho pra ele, porque ele tava muito agitado. E aí, sim, eu olhava na frente do espelho, eu já tava toda roxa, toda inchada, parecendo um monstro. Aqui nesse cantinho do meu olho, aprofundou com o soco que eu levei. Foi forte, foi forte. Foi assim, eu vi a morte na minha frente. E aí depois eu olhava na frente do espelho e aí eu chorava, sabe? Eu falei, Deus, por que que eu tô passando por isso? Eu não tive culpa, e eu não tive culpa mesmo, ele era psicopata. Ele botou coisa na cabeça dele que não existia, achou que eu tava traindo ele, eu não tava. Eu passei a pior humilhação do mundo e ainda não que a mulher que, mesmo que a mulher trai, que ela merece isso, nenhuma mulher merece isso. Porque isso é muito mais profundo, né? Não é porque você teve uma escolha errada que você merece morrer ou apanhar. Pelo amor de Deus, não existe isso. E aí, gente, eu chorava e olhava, e aí eu me debrucei assim no chão, sabe? E aí eu comecei a orar, eu falei, Deus, por que que isso aconteceu comigo? Eu nasci pra sofrer? Porque assim, gente, existem muitas histórias atrás disso. Antes disso, como eu falei, tinha falta de paternidade, né? Eu comentei com a Verusa, eu sofri alguns tipos de abusos na infância. Eu entrei nas drogas, e é muita história, mas foi pós-Juan, tá, Verusa? Não foi antes, foi pós-Juan. Eu entrei nas drogas, no álcool, eu tava perdida no fundo do poço. Eu era muito carente, muitos vazios. Então, quem me olha hoje não consegue né? imaginar pelos caminhos tortuosos que eu passei e pelas vezes que o diabo tentou ceifar a minha vida, tá? Porque é muita história. Usei droga até quase ter overdose. Nisso tudo, antes desse relacionamento, tá, gente? Eu infelizmente, tive uma decisão totalmente errada, perdida, não tinha ninguém para me aconselhar. Eu sei que é aquela coisa, né? A gente tem que entender as nossas decisões. Mas eu tive um aborto, quase morri. Essa parte eu não sei se tu sabe. Não sabia do aborto, não. Fiquei quase 15 dias internada num hospital, entre a vida e a morte. E foram muitas coisas que o diabo tentou ceifar a minha vida. Foi muitas histórias, muitos testemunhos. E aí, até chegar esse momento, por que que eu quis compartilhar? Para vocês entenderem que esse foi um dos dias piores da minha vida, porque eu tive outros piores, que eu achava que ia morrer. E aí, quando chegou nesse dia, voltando para a cena, que eu tava lá chorando e perguntando para Deus. E aí, Deus, foi como se eu sentisse Jesus ali na minha frente, dizendo que Ele nunca quis isso para minha vida, que foram as minhas escolhas que me trouxeram até ali. E foi muito forte, porque eu senti Jesus na minha frente, eu senti o Espírito Santo ali me consolando, né? O Espírito Santo é o nosso consolador. E Deus falando que Ele me amava e que Ele estava sofrendo junto comigo e que Ele não queria que eu passasse por tudo aquilo, mas que foi as minhas escolhas que me trouxeram até ali. E naquele momento, um dos piores dias da minha vida foi um dos melhores, Verusa, porque foi o dia que eu fiz uma aliança com Deus e que eu falei, Deus, eu entendi, eu tive a consciência de que foi as minhas escolhas que me trouxeram até ali, porque não era o que Deus queria, foi as minhas escolhas, mas naquele momento eu falei, me perdoa, Senhor, porque eu sei que não era esse relacionamento que o Senhor tinha para minha vida. E eu pedi perdão, abri meu coração, falei, Jesus, cuida do meu coração, eu nunca mais quero sofrer. Eu não quero mais passar por isso. Eu sei que os planos do Senhor são maiores, guarda meu coração, não me deixa me envolver com alguém que não seja o seu filho também.
Eu sei que o Senhor tem para mim é algo novo. E isso fazem 11 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus num dos piores dias da minha vida. Eu fiz uma aliança com Ele e desde aquele dia eu andei nos caminhos dele, né? Nunca mais me desviei. Fazem 11 anos, me batizei. E aí começou um propósito lindo, onde Deus foi me curando, né? Foi o processo psicológico que eu tive que passar também, eu e o Juan, ser curadas, né? E foi lindo, gente, foi lindo que Deus fez, os processos de curas, né? E aí eu descobri que eu tinha um propósito, que Deus iria usar toda essa dor para um dia levar cura para outras mulheres e dizer que muitas das mulheres que estão passando hoje, pode ser que você seja mãe solteira como eu, pode ser que você seja uma viúva divorciada, ou apenas uma mulher que ainda não se encontrou, não encontrou sua identidade. Deus tem me falado muito sobre as Ruths, sabe? Para mim falar com as Ruths, que esperam aí por ter a sua sorte restaurada, ter a sua vida restaurada, é o que eu estou vivendo hoje, sabe? Então, não sei o que talvez as mulheres que vão assistir estão passando, mas eu quero te dizer que eu sou a prova viva de que Deus, Ele muda a nossa história, Ele nos dá um destino, Ele nos faz viver coisas lindas e maravilhosas quando nós estamos no centro da vontade dEle, sabe? Há esperança até mesmo nessa dor que talvez você esteja passando, sabe? O teu passado não te define. Eu poderia hoje, né, dizer, meu Deus, que vergonha do meu passado. Gente, o meu passado não me define, o teu passado não te define. O que te define é quem Deus fala que você é, e você é filha amada, preciosa, sábia, né, e virtuosa. Sim. Então, isso que te define, o que Deus fala ao seu respeito. Ô, Lu, e você até tocou nesse assunto, mas queria que você falasse um pouquinho Sim. mais, que é esse projeto, né, esse trabalho que você tem tão lindo com mulheres, que é para ativar realmente essa identidade nelas, Sim. né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você tem hoje, né? Que foi daquilo que você vivenciou também. Sim. Então, no meio de tudo isso, gente, nesses anos Deus fez coisas lindas e maravilhosas. Eu me tornei escritora, eu tenho 2 livros publicados. O primeiro se chama Nascidas para Reinar, que fala justamente sobre isso. Nascidas para Reinar. Você tem um lugar para ocupar, né? O nome do livro é Nascidas para Reinar, ocupe o seu lugar de honra. Deus, Ele tem um lugar para nós, para cada uma de nós que somos filhas, sabe? Deus, Ele quer restaurar tudo que foi perdido, toda a nossa identidade. Então, nesse primeiro livro, eu falo sobre processos que eu vivi até ser restaurada essa identidade de filha. O segundo livro é sobre a autoestima de rainha, né? Que fala muito sobre isso, sobre a gente entender que a nossa autoestima não está enraizada somente na nossa estética, e sim vem da cura interna, sobre a cura, né, da nossa mente, do nosso espírito, das dores que foram causadas pelas traumas e percas e crenças. Então, esse segundo livro traz muito isso, porque eu amo a área da beleza, eu sou maquiadora profissional, já maquiei essa maravilhosa. E eu entendi que não é sobre a estética, né? É sobre aquilo que vem de dentro, de verdade, porque a mulher pode estar com a melhor roupa, com a maquiagem mais linda, mas se ela não se sente bem, se ela não tá curada, ela nunca vai alcançar a plenitude, ela nunca vai alcançar uma realização pessoal, ela nunca vai realizar, sabe, aquilo que só Deus tem para ela. Então, eu amo falar sobre isso, eu já fiz várias mentorias com mulheres, eu já fiz vários eventos, palestras em outros estados. E é isso que Deus tem pra gente. Ele nos cura para nos levar a cura para as outras mulheres. Nós somos instrumentos de Deus, né? Instrumentos nas mãos de Deus. E é isso que eu tenho trabalhado muito, porque foi uma grande dor minha. Eu tentei, por muitos anos da minha vida, Verusa, me encaixar. Eu tentava me moldar, eu vestia personagens, eu vestia máscaras. Eu queria chegar, eu tive uma rejeição, uma raiz de rejeição e abandono muito grande. Então, assim, quando tinha um grupo de mulheres, eu queria ir lá, me aproximar e ficava lá tentando mostrar o meu valor, que eu era inteligente, que elas iam ganhar muito se fosse minha amiga. Então, eu tentava ficar lá, eu sou legal, seja minha amiga, me inclui. E hoje eu aprendi algo muito forte. As pessoas, as mulheres que estão à nossa volta, que estão à nossa mesa, elas têm que celebrar a nossa presença, não aturar a nossa presença. Então, no lugar que a gente não é celebrada, a gente não deve estar. Então, isso eu aprendi também. Quando a mulher, ela tem autoestima, identidade
restaurada, ela entende o que ela carrega, entende o que é precioso, que é Jesus, a presença que está na gente, que não é sobre nós, mas é sobre o que a gente carrega, é sobre a unção que Deus colocou sobre as nossas cabeças. Então a gente não fica mais em lugares onde é tolerada, a gente fica e senta com mulheres que celebram as nossas conquistas, a nossa presença, é uma troca, é as duas ali compartilhando histórias, testemunhos, crescendo, orando, amiga, ora por mim, sabe? É isso. Quando a mulher entende sua identidade e tem autoestima, ela se torna segura, autoconfiante e toda insegurança, tudo aquilo que, né, aquele sentimento de pequenez, aquelas raízes de rejeições não fazem mais parte, não dominam mais a nossa mente. Então, é tudo isso que eu trabalho. Só que eu compartilhei um pouquinho contigo, né? No ano de 2024, Deus pediu para mim parar tudo isso por um momento para ir para as missões. E que tem sido muito especial também, né? Sim. Ô, Lu, você falou uma coisa muito interessante sobre essa questão do celebrar, né? Uhum. E aí eu lembrei realmente da sua história, né? Eu lembro que a gente se encontrou um tempo atrás, né? E aí você me contou, né? Que tava conhecendo essa pessoa e tal. E eu fiquei super feliz, né? Sim. E aí quando você anunciou realmente que tava ali namorando, eu lembro que no dia que você foi pro encontro, aí você tinha falado, eu tô encontro, de novo e tal. E aí eu orei, né? Sim. Por esse encontro, fiquei muito feliz. E aí quando você anunciou ali, faz um filme na minha cabeça, né? De tantas histórias que a gente sentou pra contar. Sim. De todas essas marcas que você trouxe aqui, que eu já conhecia. Sim. E ver Deus ali restaurando, né, a sua vida. E eu fico muito, muito feliz de ver o que você tem vivido hoje, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, eu creio que tudo, né? É verdade. Gente, a gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. A gente está chegando ao fim. Passa muito rápido, eu sei, né? É um papo tão gostoso aqui, tão edificante. Foi uma história muito difícil, mas que, para a glória de Deus, a Luana superou e tem vivido uma nova história com Deus. Sim. Lu, eu quero te agradecer pela sua presença. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui e te receber exatamente nesse momento que você está vivendo tudo isso. Amém. Né? A restauração, a restituição de Deus. Ela quase veio aqui em outro dia e eu falei para ela, você tinha que vir, foi nesse dia, realmente. É verdade. Porque esse testemunho tinha que estar fechado, né? Deus é tão perfeito. E eu quero te agradecer pela sua presença. Eu estou muito feliz de te receber aqui, de verdade. Ai, eu que agradeço, né, por esse espaço. Eu sei que muitas mulheres vão se conectando propósitos, né? Verdade. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, de vir aqui falar um pouquinho que Deus fez na minha vida. E eu acho que é isso, né, o que a gente tem de testemunho e de restauração e de superação, a gente tem que compartilhar, porque uma pessoa ouvindo e sendo tocada e entendendo, isso já valeu toda a pena, né? Verdade. Lua, deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir. Então, Luana Maielli, Beleza Singular, tá? É meu Instagram. E aí, eu tenho também o Instagram das Maquiadoras das Rainhas, onde eu faço maquiagens, né? Onde é minha arte. Então, vocês conseguem me encontrar lá, tá? E vocês vão ver ali os conteúdos de autoestima, maquiagem, de Deus, que eu amo falar de tudo sobre... Como é que se fala? Sobre tudo e um pouco, né? Lua, muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz de ter aqui, tá bom? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. E a gente conseguiu resumir aí bastante coisas, mas Deus fez e tá fazendo coisas lindas e maravilhosas. Segue a Luana, que você vai continuar acompanhando essa história que Deus tem feito na vida dela, com certeza. Gente, eu quero deixar minhas redes sociais aqui também, @verusaanjos. E quero convidar você para estar aqui comigo na próxima sexta-feira, às 16 horas. Muito obrigada por todo esse tempo aqui que esteve com a gente, por ter aqui comentado, compartilhado esse conteúdo. E espero você na próxima semana. Um grande abraço. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão.
Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera.